Jean Willis, ele deu uma surtada nas redes sociais com o internauta que faz a gente questionar o que está acontecendo com ele. Por que ele está tão ressentido assim? O internauta falou que Jean Willis estava tentando derrubar o Paulo Pimenta da Secom para assumir o posto dele. Jean respondeu negando que estava tentando derrubar qualquer pessoa e disse que o governo poderia colocar os cargos onde bem quisessem. O Jean, ele tem uma certa mágoa, aparentemente, do Paulo Pimenta, porque o Pimenta teria feito a caveira dele, Jean Willis, para o Lula, dizendo que seria uma figura tóxica para o governo. Só que esse comportamento do Jean mostra que sim, ele seria nocivo para a Frente Ampla, podendo atrapalhar o trabalho do Haddad, que tem sido um trabalho bem feito. Os indicadores econômicos do Brasil estão melhorando, contrariando os economistas de direita. Mas isso só é possível graças à Frente Ampla, que o Jean Willis, na minha opinião, poderia colocar a perder. Qual é a sua opinião sobre o Jean Willis? Coloque aqui nos comentários. A entrada dele no governo seria benéfica ou arriscada? Por que ele está tão ressentido? Se você tem gostado, principalmente dos indicadores econômicos de Haddad, deixe o seu like e se inscreva no canal. Essa fúria do Jean Willis aconteceu em uma rede social após o internauta dizer que o Jean Willis estava tentando articular para derrubar o Paulo Pimenta da Secom. Paulo Pimenta, que nós já comentamos várias vezes aqui, faz um trabalho péssimo na Secom, precisaria ser derrubado. Poderia colocar o Jean Willis, poderia colocar até a Paulinha Guerreiro ou um Cone, que seria melhor do que o Paulo Pimenta, porque o Paulo Pimenta ele não zela pela imagem do Lula. E a Secretaria de Comunicação tem como objetivo principal comunicar o governo. E comunicação não é somente fala, não é somente texto, mas é a imagem, é comunicar a imagem do governo, e Paulo Pimenta tem deixado muito a desejar, mas já falaremos disso muito em breve. E aí esse usuário falou que o Jean Willis estava tentando derrubar o Paulo Pimenta. O Jean Willis respondeu esse usuário, esse internauta, falando que não queria derrubar, falando que ele estava junto com o Lula, e ele até cogitou entrar no governo porque recebeu um convite do Lula para integrar o governo. Só que agora ele não quer mais fazer parte do governo, o governo ele pode enfiar essas vagas ou esses cargos onde bem quiser, e ele lá tem certos princípios, não compactua com certas coisas, e por isso que ele não quer fazer parte do governo mais, e pediu para que as pessoas o esquecerem. Uma situação assim, bastante raivosa, do Jean Willis, mostrando que ele de fato não tinha condição de integrar o governo, porque o Jean Willis ele foi convidado pelo Lula e pela Janja para ocupar um espaço na Secom. Só que quando houve aquela discussão sobre escolas cívico-militares, o Jean fez um ataque completamente desnecessário ao Eduardo Leite. O Jean inclusive foi processado pelo Eduardo Leite. E naquele episódio ficou muito claro que o Jean Willis não tinha condições de integrar o governo Lula. Como a assessora da Daniele, não tinha mais condição de permanecer no governo. Porque o governo, pessoal, é um governo de frente ampla. É um governo que vai trazer várias pessoas de espectros políticos e ideológicos diferentes. Se o PL quiser integrar o governo, o Lula vai colocar o PL. E todo mundo vai ter que conviver em harmonia, vai ter que conviver com as diferenças. Então, naquele episódio do Eduardo Leite, acendeu um alerta dentro do governo falando o seguinte: pera lá, o Jean Willis ele pode acabar atrapalhando os planos do governo, atrapalhando essa frente ampla. Porque, por exemplo, o Fernando Haddad, ele está conseguindo ótimos desempenhos econômicos. Nós conseguimos uma queda no desemprego, o mercado de trabalho está aquecido, o que isso promove? Uma maior quantidade de pessoas com renda na mão, um maior consumo, uma maior aprovação do governo e a máquina econômica começa a girar, tendo indicadores e desempenhos positivos. Só que mais pessoas com dinheiro na mão vai fazer a inflação aumentar. Isso era o que o pessoal da direita falava e é o que não está acontecendo. Hoje, a massa salarial do Brasil é a maior da história. E o que está acontecendo com a inflação? Está caindo. O que está acontecendo com a taxa de juros? Está caindo, porque não é uma inflação de demanda, calando assim todos os economistas de direita. Por quê? Porque eles acham, não, a gente não pode fazer programas sociais, a gente não pode gastar com o povo, porque se gasta com o povo tem inflação. E não foi isso que aconteceu. Mas por que as coisas estão ocorrendo dessa forma? Porque o Haddad está trabalhando com um ajuste muito fino com o Arthur Lira. O Arthur Lira que é do Centrão, o Arthur Lira é do PP, o Arthur Lira apoiou o Bolsonaro, fez campanha, tem foto, Bolsonaro 22. Só que não importa isso, porque o governo é uma frente ampla. O Lula só está conseguindo esses bons desempenhos com o Fernando Haddad porque Haddad sabe negociar, sabe conversar, sabe dialogar e trouxe o Arthur Lira para perto. Essa é a frente ampla do Lula. A frente ampla integra pessoas
ou políticos de diversas ideologias. Isso é necessário, porque sem essa frente ampla não vai dar para aprovar os projetos econômicos do Lula. Vai ter que ceder ministério pro Fufuca? Vai. Vai ter que tirar Ana Moser? Vai. Vai ter que liberar a emenda? Vai. Vai ter que engolir sapo do Lira? Vai. Não tem jeito. Porque se não houver um ajuste, como nós falamos, fino, nessa tênue relação harmônica, o governo pode não prosperar. E aí o Jean Willis, ele acabaria prejudicando, com algum tipo de comentário, a frente ampla do Lula, que tem Simone, que tem o Alckmin, que tem o Fufuca, que tem o Lira, e tem várias pessoas. Por isso que o Jean, ele reclamou, né, do Paulo Pimenta em um podcast, dizendo que o Pimenta fez a caveira dele, o queimou para o Lula, dizendo que ele seria uma figura tóxica para o governo. Mas sim, ele, com essa postagem, corroborou com aquilo que foi falado. Ele mostrou que não entendeu a frente ampla e mostrou que está extremamente ressentido. Eu não sei o que está acontecendo com o Jean Willis. Sinceramente, eu não sei. Ele ficou um tempo na Europa, voltou ressentido, voltou magoado, voltou, entre aspas, bolsonarizado, porque a gente sabe que o ressentimento é o comportamento, é a força motriz padrão do bolsonarismo, ou do bolsonarista. Porque o bolsonarista, se você for ver, todos os discursos do bolsonarismo são discursos ressentidos. O discurso do fracassado, aquela pessoa que teve um insucesso na vida, não conseguiu superar o insucesso, carregando isso para o resto da vida. Por exemplo, o pessoal do MBL. A maioria daquelas pessoas tem problemas com a faculdade. Ou eles não entraram na faculdade que desejavam, por exemplo, o Arthur Doval, como eu falei, prestou o vestibular para a USP, não entrou. Kim Kataguiri abandonou a faculdade. Uma galera lá entrou na universidade e saiu. Por isso que eles atacam tanto as universidades. Tanto. O Mamãe Falei, ele fazia questão de ir lá apurrinhar estudante da USP. Por quê? Porque ele queria se mostrar melhor que todo mundo. Olha, eu não entrei aqui, mas eu sou melhor que os estudantes que entraram. Todo bolsonarista, ele é um ressentido. E Jean Willis está se bolsonarizando dessa forma. O motivo? Eu não sei. Não acompanho a vida do Jean Willis, mas isso precisa acabar logo, porque isso acaba o prejudicando. Não estamos aqui defendendo Paulo Pimenta, tá bom? Longe de mim, como eu falei no início do vídeo. Paulo Pimenta, ele faz um trabalho péssimo para o Lula. Paulo Pimenta, ele é o chefe da comunicação, ele é o chefe da SECOM, e ele não consegue zelar pela imagem do Lula. Um exemplo clássico disso, ou claro, são as lives que o Lula faz toda semana. As lives do Lula, o Lula quer fazer live pra fazer uma comunicação mais direta com a população, mas aquele formato não dá pra ser feito. Primeiro, não se faz live de manhã. Isso é óbvio. Se você for pegar qualquer indicador aqui, o YouTube, por exemplo, a nossa plataforma, ela mostra os horários que o público está mais presente aqui. De manhã não tem ninguém. 8 horas da manhã as pessoas estão trabalhando. As pessoas começam a entrar perto do horário do almoço, por isso que eu publico meus vídeos perto do horário do almoço. Ou à noite, que as pessoas já saíram do emprego. Que hora que eram as lives do Bolsonaro? À noite. Só por isso já tinha mais gente, poderia ter uma audiência maior. Só que o Lula, ele faz uma live engessada, naquele formato que não é um formato de podcast. O Lula, ele é analógico, ele não está habituado ao meio digital. Então tudo ali acaba promovendo para uma baixa audiência. Que, por óbvio, provoca comparações desnecessárias e constrangedoras com o Bolsonaro. Olha só quantas pessoas tinha na live do Bolsonaro, olha só quantas pessoas tem na live do Lula. O que não zela pela imagem do Lula. Parece que o Pimenta não entende isso. O Lula zela pela imagem dele. Porque essa história do andador, né, tá me deixando assim, tá me irritando. Porque o Lula passou por um procedimento cirúrgico, deu tudo bem, e ele vai ficar com o andador durante um certo tempo. Mas ele não quer ser visto como andador, claro, porque isso poderia passar uma imagem de fraqueza, de debilidade, e os bolsonaristas poderiam usar essas fotos, essas imagens, para acabar atacando o governo, levantando teorias da conspiração. Lula foi atacado pela Tabata Amaral, Mara Gabrilli, falando que ele tá fazendo discurso capacitista. Essas meninas não entendem absolutamente nada sobre imagem política. E aí vem Josias de Souza falar que o Lula está sendo contraditório. Não, porque o Lula subiu a rampa do Planalto com pessoas portadoras de necessidades especiais. Então ele deveria se deixar filmar. Vai em abundância com o andador. Bobagem que o Josias está falando. Bobagem. Lula não tem que se deixar filmar nada, porque isso vai ser utilizado por adversários políticos. E eu conheço, a gente já acompanha há muito tempo os pensamentos deturpados de políticos que o Josias de Souza tem. É capaz do Lula aparecer com o andador e ele reclamar que foi comprado com dinheiro público, porque essa é a imagem da classe média. Ai, política é gasto de dinheiro público e combate à corrupção. Política foi isso que nós comentamos o vídeo inteiro. Composição, frente ampla, negociação.
Lula precisa preservar a imagem dele. Lula precisa preservar o governo dele. Por isso que tem que deixar afastado o João Willis, por isso que tem que deixar o andador escondido e é também por isso que ele precisa tirar o Paulo Pimenta urgentemente.